nome é Tereza, eu sou residente da terapia intensiva do CGP e vou apresentar hoje sobre antibiótico em recém-nascidos prematuros. Esse é o estudo que eu vou apresentar, que é um estudo que tenta trazer algumas formas da gente avaliar a melhor posologia e as melhores doses nesses pacientes, considerando aí a grande dificuldade que a gente tem de fazer ensaios clínicos nesses pacientes. Então, vou falar um pouquinho de quais são as diferenças que a gente tem que considerar, né, do próprio funcionamento aí do organismo desses pacientes, e depois um pouquinho de cada antibiótico, do que a gente já conseguiu concluir nesses estudos. Então, para a gente introduzir o assunto, né, a gente tem que lembrar que esses pacientes realmente têm um funcionamento do organismo que não é igual nem do recém-nascido termo, muito menos de criança ou adultos, e a maioria dos estudos que a gente tem que define a dose e a posologia dos antibióticos é feita em adulto, então isso já gera uma grande dificuldade da gente extrapolar essas indicações para esses pacientes. E a maioria dos estudos a gente faz a correção da idade gestacional, mas isso não equipara esses pacientes aos recém-nascidos termo, né? Então, quando a gente está falando da própria farmacologia dos antibióticos, a gente sabe que a gente ainda não tem uma forma de saber exatamente como que aquele antibiótico vai agir no recém-nascido prematuro. Quais são os conceitos, então, por trás desse raciocínio, que para a gente conseguir chegar a alguma conclusão? Os prematuros, então, né, eles são considerados aí pacientes abaixo de 37 semanas, com algumas classificações ainda, se eles são extremos, abaixo de 28 semanas, muito prematuros entre 28 e 32 semanas, e tardios acima de 32 semanas. E aí esses pacientes têm alguns aspectos fisiológicos mesmo da própria prematuridade que vão impactar em como que o antibiótico vai agir, pela própria farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos. Então, a própria alteração de temperatura, o controle glicêmico, alteração hormonal, a imaturidade do sistema imune, do sistema intestinal, do sistema renal e respiratório, e também do hepático, que é a via de excreção da maioria dos antibióticos. Então, com todas essas alterações pela própria prematuridade, mas também por algumas afecções, né, que esses pacientes têm nessa fase da vida, os antibióticos não agem da mesma forma do que eles agiriam. Então, o que é a farmacocinética, né? Eu achei bem interessante a definição que esse artigo traz, que eu acho que ficou fácil de entender, que é o que o corpo vai fazer com o medicamento que a gente está administrando. Então, é a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação. E aí, quando a gente está falando dos prematurinhos, então a gente já começa a ter alterações aí da interação com os antibióticos desde a fase de absorção, principalmente por alterações do trato gastrointestinal mesmo, mas também nos medicamentos que são administrados via percutânea, a gente também tem alteração na absorção pela própria diferença de gordura e de tecido que a gente tem. Nos pacientes prematuros, então, a gente tem uma alteração na porcentagem de água corporal e também na deposição de gordura, igual eu falei. Então, por isso, a distribuição desses antibióticos também vai ser diferente. Então, a gente já tem aí alteração na absorção e na distribuição. E ainda, além disso, considerando ainda a distribuição, como a gente tem uma composição do plasma que pode ser diferente, esses antibióticos ainda vão circular ou mais ligados ou menos ligados a proteínas, e também vão ter uma diferença de disponibilidade mesmo. E aí, com isso, eles podem ser mais tóxicos ou ter menos efeitos. Em relação
a metabolização desses antibióticos, né, a gente sabe que o fígado é a principal via que vai, depois de que o antibiótico foi absorvido e distribuído, o fígado vai ser a principal via de metabolização. E aí pela própria imaturidade da, prematuridade, a gente pode ter alguns, medicamentos que não vão ser tão bem metabolizados e por isso a gente vai ter um maior efeito colateral dessa droga. E por outro lado, a gente pode ter algumas medicações que precisam ser metabolizadas para se tornarem ativos, e aí quando a gente não tem o fígado funcionando tão bem, essas drogas vão ter um menor efeito. Então a gente tem tanto um lado quanto o outro. Em relação à excreção, que é a última etapa aí da farmacocinética, pela função renal ser diferente no paciente prematuro mesmo, e nesse sentido ela vai ser menor, esses pacientes podem sofrer aí com drogas que são nefrotóxicas e ter um acúmulo da droga mesmo, com mais efeitos colaterais ainda. Aqui é só um resuminho do que eu falei, então lembrando que a gente vai ter então alterações em todas as fases, então tanto na absorção, distribuição, no metabolismo e na excreção. E em relação à farmacodinâmica, o que é isso? É o que o remédio vai fazer no nosso corpo. Então, a gente tem alguns medicamentos que vão depender de receptores, né, para poder agir exatamente no sítio de ação que a gente quer, e isso pode ser diferente no paciente prematuro. Então, também não adianta eu estar dando remédio na dose que eu sei que é certa, na posologia que eu sei que é certa, se esse paciente não consegue interagir com esse remédio e, né, deixar ele agir. Então, o que a gente tem dos estudos e como que a gente consegue fazer alguma extrapolação dos estudos dos adultos para esses pacientes? A gente tem esse estudo que eu estou trazendo, ele fala dos desafios que é fazer um estudo no recém-nascido prematuro, principalmente pela dificuldade de coleta, né? Então, são pacientes que a gente sabe que uma gota de sangue que a gente tira já pode representar algum percentual ali da volemia do paciente e acabar trazendo algum prejuízo. E além disso, a gente ainda tem o aspecto ético, né, de fazer estudo nessa população. E aí, por isso, ele traz esses dois modelos de estudo mesmo, que extrapolam aí o que a gente sabe de outros estudos, para a gente poder definir a posologia dos antibióticos no recém-nascidos. E aí, esse POP-PK e PB-PK, que eu vou falar agora o que é. O modelo POP-PK, então, ele simula, baseado aí em métodos matemáticos mesmo e estatísticos, para poder fazer uma inferência do que vai ser aquele antibiótico a longo prazo, ele, em termos de concentração e de ação no paciente, mesmo sem eu dar o antibiótico para o paciente prematuro e fazer a dosagem no dia seguinte para ver qual que é a concentração e acompanhar os efeitos. E já o modelo PBPK faz essa mesma extrapolação, mas a partir de estudos in vitro. Então, com isso, a gente conseguiria minimizar assim, um pouco a questão da coleta e a própria questão ética. Então, falando um pouquinho dos aminoglicosídeos, que são antibióticos que a gente usa muito para bactérias gram-negativas, né, nos pacientes que a gente tem, principalmente infecções precoces, né? A eliminação desse antibiótico é basicamente renal, então, lembrando do que eu falei no início, esses pacientes podem ter uma função renal alterada, então a gente tem que ficar atento devido ao risco de toxicidade mesmo. A amica, que é dos exemplos que a gente usa muito para Pseudomonas, Klebsiella e E. coli. O que a gente conseguiu ver nesses estudos é que esse remédio sofre ação não só da idade gestacional, né, então da prematuridade, mas também de quantos dias de vida que esse paciente tem, se esse paciente teve hipotermia ou não
do peso, e se a gente está usando alguma medicação junto, principalmente anti-inflamatório, no caso, ibuprofeno. E aí a gente teria uma recomendação de usar uma dose de 15 miligramas por quilo a cada 30 a 36 horas, então é um intervalo muito maior do que a gente vê em estudos de adulto e crianças maiores, justamente por essa dificuldade de eliminar esse remédio. A gentamicina, que é outro remédio que a gente também usa muito nesses pacientes, a gente tem um risco já conhecido de ototoxicidade e nefrotoxicidade em qualquer tipo de paciente, mas nesses meninos, por ter uma faixa terapêutica muito estreita e a dificuldade de eliminação, a gente tem que ficar ainda mais atento. Então, ele também coloca um intervalo de 36 a 48 horas, mantendo um nível sérico menor que 1, para a gente não ter esses efeitos indesejados. Em relação aos beta-lactâmicos, são os principais, né, que a gente usa é a ampicilina, né, nessa população, né, principalmente para infecção meningocócica, e aí a gente teria também que considerar que esses antimicrobianos sofrem também a ação da função renal. Então também a gente usaria uma dose menor a cada 12 horas, para a gente poder não aumentar o risco de toxicidade mesmo. Ainda nos beta-lactâmicos, o meropenem, né, que é o principal representante aí dos carbapenêmicos, a gente usa principalmente em infecções abdominais e na sepsis tardia. O que ele trouxe desses estudos é que não tem uma dose, uma posologia bem definida, então é tudo um pouco incerto, assim, e principalmente em relação ao tempo de infusão. Então, alguns lugares a gente fala que poderia ter uma infusão mais rápida e outros não. O que a gente vê geralmente é fazer uma infusão em 3 horas, que seria o meio termo aí, né? E as cefalosporinas, a gente tem que lembrar que ela sofre ação principalmente de alterações de concentração sérica de proteínas. Então, no paciente que tem uma albumina baixa, eu posso ter um menor efeito aí das cefalosporinas. Deixa eu falar então um pouquinho dos glicopeptídeos, que são outra classe de antibiótico que a gente usa bastante, principalmente em infecções por gram-positivos. A vancomicina, que é o que a gente mais usa, além de levar em consideração o peso, a idade gestacional e a creatinina, né, a função renal, a gente precisa considerar qual que é o nível sérico que a gente quer atingir. E aí alguns estudos falam que seria seguro uma faixa de 5 a 15. Um estudo fala que a gente poderia chegar ao nível sérico até de 20. E aí, para isso, o regime que eles colocam seria fazer uma dose de ataque com doses subsequentes ou uma dose de infusão contínua para a gente ter menos variações do nível sérico e, com isso, mais segurança. Em relação às quinolonas, a gente já não usa tanto nessa população, mas ele traz um estudo que viu a eficácia do moxifloxacino para tratamento de infecção por micoplasma. E aí é interessante que realmente foi um estudo que não foi feito de acordo com aqueles modelos que eu apresentei mesmo. Então a gente vê que a gente consegue chegar a algumas conclusões com estudos alternativos ao que a gente tem de ensaios clínicos, né? A dose que ele usou foi de 5 miligramas uma vez por dia. Então, eu trouxe um pouquinho de cada antibiótico. Claro que a gente, né, sempre que vai usar, a gente vai checar a dose, a gente não consegue ainda ter muito bem estabelecido qual que é a posologia e qual que é a dose sugerida, principalmente porque a gente tem que levar em consideração qual que é a infecção que a gente está tratando e qual que é a bactéria. Mas uma coisa importante que o artigo traz seria esse monitoramento terapêutico. Então, que seria a gente conseguir dosar a concentração desse antibiótico para a gente ver se ele está realmente atingindo o MIC necessário e a concentração necessária para aquela bactéria e para aquela infecção.
e aí com isso a gente também conseguiria minimizar os efeitos tóxicos mesmo dos antibióticos. Mas para isso eu precisaria fazer múltiplas coletas, né, principalmente coleta a cada 24, 48 horas, para a gente acompanhar o nível sérico do antibiótico. E aí, por isso, a gente teria agora algumas alternativas a essas coletas de sangue, né, que seria a microcoleta, e aí a gente poderia fazer ou com a própria gota de sangue, então que seria muito menor do que você ter que puncionar o paciente, tirar ali 1 ml, e também a coleta de saliva para a gente ver a concentração do antibiótico. Então, o que a gente pode concluir? A gente então tem esses avanços aí, tanto na farmacometria quanto no monitoramento terapêutico, que a gente tem visto que pode nos auxiliar a conseguir controlar melhor as infecções e ter menos efeitos colaterais dos antibióticos, mas que a gente ainda tem um grande desafio nessa população específica, principalmente por causa da coleta que a gente não consegue fazer todos os dias e nem muitas vezes por dia por causa da questão de volume mesmo. Então a gente ainda tem alguns estudos que mostram esses futuros desafios, né, para a gente conseguir fazer esse monitoramento mais de perto, sem prejudicar também o nosso paciente. É isso.